Então, cara, você tá aqui perguntando, né? Como desenvolver a convivência e a desenvoltura social, né? Eu já falei aqui no ESC outras vezes, a galera perguntando ou tendo uma dúvida parecida ou com um assunto parecido. E eu sempre indico a questão do autoconhecimento, né? Não adianta de nada, a maioria dos tímidos fazem isso, por sinal. Não adianta de nada você tentar do nada pegar um livro sobre desenvoltura social, e aí normalmente esses livros falam sobre você fazer algumas atividades em público ou forçar certas situações, e acaba saindo pela culatra porque você não tem o background necessário. E o background necessário é um pouco de autoconfiança. Essa autoconfiança só é desenvolvida se você se conhece. Não adianta de nada você chegar e dizer: ah, mas eu tenho autoconfiança, é, e citar como sinônimo de autoconfiança o ego. O ego não é sinônimo de autoconfiança, né? E se você tivesse realmente autoconfiança, essa questão de convivência e desenvoltura social não estaria nem sendo questionado, perguntada por você aqui no meu ESC. Porque seria uma coisa natural. Quando o indivíduo desenvolve autoconfiança, muita coisa melhora na parte social. Um exemplo disso é a questão da parte financeira, né? Muita gente na real se foca muito nisso, achando que porque melhorou de emprego ou ganhou melhores condições de vida, eles estão conseguindo ficar com mais pessoas e ter mais amigos e etc. E nem sempre é isso. Na realidade, é muito mais a questão de que eles não tinham uma confiança própria, seja por falhas na vida, seja por dificuldades financeiras, e quando adquiriram certos bens ou galgaram certo prestígio no meio profissional, essa autoconfiança vem por conseguinte, e aí eles conseguem ter um traquejo social melhor. Claro que há suas exceções, mas na maioria das vezes é isso. As pessoas não se atraem pelo dinheiro, o dinheiro em si, o poder monetário em si, porque nem todo mundo se beneficia disso em primeira mão, mas é a energia do indivíduo em relação ao que pode oferecer. Então é por isso que vocês vão ver muitos cafajestes e muitas pessoas que às vezes não têm um mínimo desenvolvimento financeiro, desenvolvimento pessoal, que tem um certo destaque na sociedade. E esse destaque revolta muita gente que é tímida e tem boa vida financeira e etc. E isso está diretamente correlacionado à questão da autoconfiança. Eles não entendem que o que a sociedade valoriza é o desenvolvimento humano em si. É o ser humano como um todo. E essa energia que é gerada através das interrelações pessoais, né? Então, a partir que a pessoa está ao lado de uma pessoa que tem autoconfiança, ela se sente mais confortável e tem e a questão do feeling embutido dentro do que essa pessoa com autoconfiança traz para as outras pessoas, é que faz com que ela tenha uma aceitação maior no meio social. Então, às vezes você vai conhecer aqui muito cara canalha que é muito popular, por mais que tire sarro de todo mundo no grupo. E aí você vai se perguntar por que essas pessoas se aceitam serem diminuídas por esse cara, e elas idolatram esse cara. E está muito mais na realidade com todo o espírito de liderança, de grupo e de autoconfiança que esse cara traz. Então, essa autoconfiança as pessoas gostam de ter por perto, por uma questão básica, às vezes, de sobrevivência. É muito mais instintivo do que se parece. Então, voltando para o início do assunto, é você ter autoconfiança. E para você desenvolver autoconfiança, você tem que se conhecer. Você tem que conhecer seus pontos fracos, seus pontos fortes, e não ter vergonha dos seus pontos fracos. Isso é uma coisa muito importante. Não adianta de nada você chegar. Vou dar um exemplo que muita gente idolatra, né? Aquele o anão do Game of Thrones. E um monte de gente idolatra porque em uma das cenas, logo na primeira temporada, não assisto aquela merda.
frequentemente, mas aconteceu de eu estar o dia com um colega e estar passando e em algum momento a pessoa fala sobre ele, perguntando se ele não se sentia mal, porque ele tinha nanismo, né? E ele disse que é justamente naquela parte que ele tenta se preparar. Porque do mesmo jeito que é o ponto fraco dele, é onde as pessoas vão atacar e ele tem que estar pronto. Então isso é muito importante. Se você conhece suas falhas e não se rebaixa por elas, não deixa rebaixar-se por elas, é um primeiro ponto. Que desenvolve muita autoconfiança. Né? E o segundo passo é saber suas qualidades e focar nelas. Então, se você é um cara bom em matemática, então você naturalmente deve ter uma lógica desenvolvida. Então você pode trabalhar de forma lógica o desenvolvimento do traquejo social. Ou seja, desenvolvendo métodos, um sistema com que você vai aprendendo. Inicialmente sempre é mecânico, mas com o tempo vai começando a ser natural. Não adianta você querer esbanjar naturalidade nos primeiros, né, nas primeiras vezes que você vai tentando conviver com outras pessoas e tendo desenvoltura. Vai ser uma coisa mecânica, porque você não tem esse costume, a questão de feeling, de tato, que você vai adquirindo com o tempo. E não desistir, muitas vezes você vai ser zoado, ou você não vai dar certo aquela maneira com que você está tratando uma pessoa e você vai ter que aprender a equilibrar. Não é raro as pessoas que estão tentando melhorar a convivência e desenvoltura social serem excessivamente gentis, o que não quer dizer nada. Para você interagir socialmente, você não precisa ter o excesso de gentileza ou ser até idiota por isso. Mas na realidade o que você precisa é manter uma opinião moderada, nada de exageros. Você tem que ter aquela velha conversa de bar, como a gente chama, né? Uma opinião moderada e que você mantenha firme a sua opinião e o jeito que você fala. Procurar não gaguejar, procurar não repetir demais as palavras, procurar falar naturalmente, né? Muita galera que está tímida e começa nessa questão de desenvoltura social começa a bloquear a maneira que fala, a deixar o pensamento liderar. E aí a ansiedade acaba tomando conta e ela não dá conta mais do diálogo ou da conversa com uma ou mais pessoas. Então isso é muito importante. Então o que eu aconselho a você é uma jornada interior de desenvolvimento, para que você seja capaz de saber o que é que lhe aflige quando você interage com as pessoas, se foi alguma coisa no seu passado, se é alguma coisa simplesmente das suas inaptidões. Então inaptidão se trata com prática, você vai tentando interagir, seja na internet, tem o chat roller para isso, vários sistemas aí de chats anônimos na internet, então você pode começar por aí, apesar que vai ficar ainda mecânico, porque falar via computador não é a mesma coisa pessoalmente, mas já é um bom começo, um bom start, dependendo do seu nível de dificuldade de encaixe. E aí você vai gradativamente melhorando, falando com seus amigos próximos, com seus familiares, procurando puxar assuntos que às vezes você não conheça ou que você conhece pouco e que você sabe que a outra pessoa conhece. É um grande passo isso para o desenvolvimento da convivência e desenvoltura social, é a empatia. Você tem que estabelecer um laço empático e deixar a pessoa falar e entender o ponto de vista dela, a ponto com que você se insira nesse ponto de vista e com que a conversa flua. E que aí você, com o tempo que você vai desenvolvendo todo esse arcabouço teórico e prático, você vai se sentindo mais natural. Mas não adianta você se inserir em um grupo que você não conhece, ou chegar para um cara que você não conhece do nada e começar a puxar amenidades, porque você vai ter dificuldades e até pode gerar algum trauma com que dificulte o seu aprendizado ou dificulte sua evolução. Então vá degrau por degrau, da internet até um familiar, um amigo próximo. Depois você vai até o ponto de você chegar com desconhecidos e começar a conversar como se você tivesse conhecido eles ontem, né? Então é uma coisa gradual que você tem que ter calma, e é muito mais uma jornada de autoconhecimento que qualquer outra coisa. A maioria dos problemas que as pessoas trazem no Fórum da Real, no ESC,
no Facebook ou até em fóruns masculinistas são resolvidos com autoconhecimento. Na realidade, é um grande problema do século XXI, né? Eu acho que não só desse século, eu acho que a modernidade trouxe isso, a falta de introspecção, e isso atrapalha muito o desenvolvimento do indivíduo em qualquer área, profissional, pessoal. O ego dele fala tanto e ele está tantas vezes se mexendo continuamente sem parar para pensar sobre ele, sobre a maneira com que ele vive naquela realidade, naquelas esferas de realidade com que ele se posta, que ele acaba se perdendo e se dissolvendo na massa social a ponto que ele não se sente à vontade nem consigo mesmo. Então é importante que você considere toda essa conjectura que eu estou pondo para você, para que você desenvolva-se como pessoa, né? Como ser humano primeiro, e com certeza coisas boas vão brotar daí, e sua convivência e desenvoltura social vai ser uma delas, certo? Espero que isso sirva para outras pessoas também que têm a mesma dificuldade que você e vêm para o meu ESC tirarem dúvida. E qualquer dúvida, estamos aí. Eu estou gravando isso daí justamente porque eu acho que é um tema que foi excessivamente perguntado ao longo do meu ESC, e eu fiquei com vontade de deixar algo gravado, algo fixo, para que ajude as pessoas nesse assunto em particular, certo? Valeu, galera, abraço.